Vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Eu vou quebrar um pouco a sequência, porque o pessoal de lá está na sequência de 2 Coríntios, né? E agora estarei ministrando semana que vem. Que semana que vem é batismo. Teremos batismo de manhã e também à noite. Não falte por nada celebrar aquilo que Deus está fazendo na vida de muita gente. O que nos move não é trocar de casa, não é trocar de carro. O que nos move é ver pessoas entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Então, para nós o culto de batismo é algo poderoso. E nós vamos, aí a gente divide, tem o culto da manhã e o culto da noite. Nós teremos batismo nos dois cultos. E nesse culto de batismo aí eu vou dar a sequência, aí vai estar todo mundo aqui, e nós vamos dar a sequência em 2 Coríntios capítulo 5. Mas hoje, para dar um break aí, um gap aí, eu queria tratar com vocês um dos versículos mais famosos, um dos capítulos da Bíblia mais famosos, valendo o carro do Edinho, entendeu? Quem acertar, valendo o carro do Edinho, ou o carro do irmão Toninho, valendo aí. Então, qual o capítulo da Bíblia mais famoso, que quando a gente era pituquinho, né, a gente deixava aberto na sala de casa, ou em cima da geladeira, e eu me lembro que a minha Bíblia, a Bíblia do meu pai, a Bíblia de todo mundo, era uma passagem bíblica que ficava assim, totalmente amarela, porque ficava aberta o tempo inteiro. Qual é o livro da Bíblia e o capítulo? Eita, tem crente aqui, tem crente da gema aqui. Mas, irmãos, algo que parece ser tão conhecido. Abra sua Bíblia, Salmo 91. Como existem coisas que a gente precisa recordar. Tem um escritor famoso aí que ele diz que recordar é viver, Bruna. Recordar é viver. Então eu e você, de tempo em tempo, pensa em uma passagem poderosa, e que porque a gente conhece demais, Marisa, às vezes a gente nem lê mais. A gente vai ler outro que a gente, não, isso aqui eu já conheço de cor, e a gente não saboreia coisas tão poderosas e maravilhosas neste salmo. Tem um monte de espírita, tem até macumbeiro que conhece esse texto de cor. Mas uma coisa é conhecer no intelecto, outra coisa é conhecer no coração e experimentar isto. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 91. Pai, fala conosco nesta manhã. Uma passagem tão conhecida por todos nós. Mas eu rogo, o Espírito Santo, traz o novo para o nosso coração. Torna, Senhor, viva a Tua palavra para o nosso coração. Tu sabes aquilo que nós precisamos. Sabes a carência da nossa casa, da nossa família, do nosso casamento. Ó Espírito Santo de Deus, fala conosco em nome de Jesus. Fala conosco em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Salmo 91. E eu queria, viu, quem que está lá? É o Tirolo? Que você não tirasse o texto, tá? Eu vou falando algumas coisas, mas que mantivesse para mim, por favor, o texto. Capítulo 91, verso 1. Diz lá: aquele que habita. Habita aonde, irmãos? No esconderijo do Altíssimo. Que mais? Aquele que habita no abrigo, em algumas versões, no esconderijo do Altíssimo, descansará à sombra do Onipotente, à sombra do Todo-Poderoso, algumas versões como essa.
Direi do Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem Ele o livrará do laço do caçador e da peste mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Mantenha este texto, mantenha aí esses primeiros. Irmãos, olha lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que fala de habitação? Habitação aponta para o que, irmãos? Aponta para casa, Osmar. Se tem algo que a gente tem prazer no final do dia, é ir para a nossa casa. Já diria, né? Já diria a amiga lá do pastor Francisco: minha casa, minha vida, né? Sua amiga lá que fala isso. Minha casa, minha vida. Agora, ouça aqui, irmãos. Um texto que está falando da necessidade de todos os homens, que é ter uma casa, Mateus. Repita comigo: eu preciso, segundo a palavra de Deus, ter uma casa, uma moradia. Mas que moradia que está falando ali? Que aquele que habita, que mora, que tem lugar aonde ele se abriga e se esconde. Luciano, um lugar que me protege. Um lugar que para mim, olha só, que abriga no esconderijo. Por que aponta para esconderijo? E algumas versões, abrigo. O que é? Agora nessa época de guerra, quando vem furacão, quando vem tsunami, quando vem conflito, quando vem um vento forte, as pessoas são orientadas a ir para onde? Para um abrigo. Existem milionários que construíram, Adriana, verdadeiros, tem até um nome se alguém lembrar aqui, que bunker, gastaram milhões, que são lugares que vão proteger de uma bomba nuclear, que tem comida estocada lá para mais de 5 anos. O que não falta é filme em Hollywood mostrando estes bunkers, que são lugares que, se ocorrer uma bomba atômica, se ocorrer uma mega explosão mundial, se ocorrer um mega tsunami, eles têm um lugar para se refugiar. Quantos têm acesso a isso? Poucos. Repita comigo assim: eu vim hoje ouvir a voz de Deus. Não, é que essa voz que não tomou café da manhã, irmãos. Diga assim: eu vim hoje ouvir a voz de Deus. E Deus está dizendo para mim que eu preciso habitar em um bunker. É bunker o nome? É bunker? Diga assim: eu preciso habitar em um esconderijo, em um abrigo, em um bunker. E olha só, o bunker, o abrigo está ligado. O abrigo de quem? Do Altíssimo. Está apontando para o que, irmãos? Alguém que está acima de tudo e de todos. Diga assim: eu preciso estar em um lugar protegido, que não tem enchente, que não tem bomba nuclear, que não tem Trump, nem Hamas, nem faixa de Gaza ou sem Gaza, nem Rússia, nem podem chegar lá, porque é um lugar protegido que está acima de tudo e de todos. Irmãos,
A Bíblia diz: o meu povo, Binho, sofre, porque lhes falta o conhecimento. Meu povo sofre, fica desesperado, fica tomando 10.500 remédios e passa por 50.000 consultas. Sabe por quê? Porque não me conhece, não sabe que eu tenho poder para abrigá-los, protegê-los acima de tudo e de todos. Você pode aplaudir aquele que está acima de tudo e de todos? Agora olhe para mim. Você veio ouvir a voz de Deus? Mesmo. Quem está pertinho de você, se você conhece, se não conhece, com respeito. Se você conhece, aí não precisa de tanto respeito. Dá um chacoalhão e diz assim: acorda que isto é para você. Chacoalha, chacoalha mesmo, chacoalha. Diga assim: você está entendendo? Pergunta para ele assim: você está entendendo? Irmãos, repita comigo assim: Deus sabe os perrengues que eu estou passando, e o pior, Ele sabe os que eu não estou passando, mas vou passar. Ai, pastor, está amarrado. Não, filho, a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas eu quero dizer para você que o seu pai que te ama e que se preocupa com você. Irmãos, imagina, vocês sabiam, eu tenho 3 cachorrinhos. Eu tenho o Nick, a Luna e o Pitoco. O Pitoco, o menorzinho, e por ser o mais novinho, é o que mais dá trabalho para a gente. O que mais dá trabalho para a gente. E é um negócio de louco. Quem mais dá trabalho é aquele que a gente mais ama. Eu estou aqui, parece que eu levei um soco da minha esposa, mas não foi da minha esposa, foi do Pitoco. Porque eu estava dormindo e do nada, de repente, ele me pula em cima de mim, e ele gosta de comer igual o dono dele. Então tá uma bolotinha, e ele pulou de uma vez, e aí me machucou, e eu fiquei nervoso com ele. A vontade que eu tinha, Osmar, era de catar ele pela orelha, e eu levantei, falei: não vou fazer isso. Porque eu amo o meu cachorrinho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Agora, a irmã dele, a Luna, tá com pegou uma bactéria, sei lá, alguma coisa na boca. E aí a médica olhou e falou assim: não, isso aqui é simples, é só colocar essa pomada que vai sarar. Tranquilo, só colocar a pomada, eu já sei o que é isso, é só pôr a pomada que vai sarar. Agora a questão é, e para colocar, Lana, a pomada na boca? E aí, pensa num malabarismo louco. Porque a minha cadela rosnou para mim. Oh, falei: você é louca? Você é louca? Eu sou seu dono? Oh, eu querendo cuidar dela, tá para ela trazendo agonia, aquela alergia que ela pegou, e ela fica esfregando em tudo quanto é lado. Dona Maria, é para curar, mas ela não entende isso. E aí minha esposa, fêmea com fêmea se entende, né? Aí minha esposa falou: deixa comigo, vem cá, cadela. E foi para cima dela para passar. Ela a mesma coisa com a minha esposa. Ela falou: você é louca? Você é louca? Aí, irmãos, catou os dois, e creme daqui, creme de lá, e passa aqui, passa lá. E aí o que ocorre? Hoje de manhã, já estava muito reduzida. Agora o que eu quero colocar? Ela não queria. Quer dizer, ela queria ser curada, porque aquilo estava incomodando, mas para curar, precisa passar alguma pomada.
precisa de um elemento para enxertar no corpo dela, que ela não queria. Sabe o que ocorre, irmãos? Muitos de nós estamos vivendo situações que nos incomodam, tem enfermidades no nosso casamento, enfermidades na nossa alma, enfermidades no nosso dia a dia, e a gente deseja ser curado daquela enfermidade. Aí vem Deus com uma pomada celestial, e sabe o que ocorre? A gente, tá o dono querendo cuidar da gente, querendo eliminar aquilo porque não está fazendo bem, porque aquilo ali, se não tratado algo simples, repita comigo, existem coisas aparentemente simples na minha vida, mas que se o simples não for tratado, ele pode se transformar em algo sério, e não tratado pode me matar. Irmãos, tem um monte de, como que é? Começou com uma gripe mal curada vira o quê? Pneumonia. Uma pneumonia mal curada vira o quê, irmãos? Vira o quê? Uma tuberculose. E uma tuberculose não tratada vira o quê? Caixão. Irmãos, você veio ouvir a voz de Deus? Deixa eu falar aqui. Esteja um coração sempre, como diz o salmista, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Trata comigo. E uma das coisas é isto: Deus está dizendo que o seu abrigo não é aquele seu amigo que prometeu que quando você precisar vai conseguir colocar você naquela multinacional. O seu abrigo não é o gerente do banco. O seu abrigo não é um pai que vai cuidar de você, seu pai biológico. Não é uma oferta dada por alguém. O seu abrigo não é a sua casa terrena. O seu abrigo não é um registro na carteira. O seu abrigo não é um contrato assinado. O seu abrigo não é uma medicação cara que alguém conseguiu para você. Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Deus está dizendo que o seu abrigo é o Altíssimo, aquele que está acima de tudo e de todos, aquele que vê tudo lá de cima e que pode fazer todas as coisas. E olha aqui a sequência, e abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Esse Todo-Poderoso tem a mesma origem do Deus Elohim de Gênesis. Isso significa o quê? É a mesma palavra do hebraico para Deus Elohim. Está apontando para o quê? Aquele que criou todas as coisas, aquele que está acima de todas as coisas, e aquele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. É nele que você precisa abrigar. Vamos aplaudir o Altíssimo e ao Todo-Poderoso. Irmãos, é um aplausozinho meio michuruca. Se eu fosse demônio eu matava você com esse aplauso, mas tudo bem. Irmãos, entenda o que Deus está falando comigo, com você. Que nós estamos correndo atrás de proteção. Não é um contrato de previdência, eu vendo previdência. Não é um contrato de consórcio. Não é uma aplicação financeira que vai cuidar de você. O que vai cuidar e tem poder para cuidar de você, da sua casa, não adianta colocar um GPS no seu filho, um radarzinho para saber aonde meu filho está, aonde meu marido está, aonde minha esposa está, aonde meu pai está, aonde minha mãe está, porque a Bíblia diz que se o Senhor, pastor Batista, não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Não adianta
rezar o Pai Nosso, dando 10.000 orientações para o seu filho, 10.000 orientações para sua filha antes de sair de casa. Se ele não estiver abrigado na sombra do Onipotente, você não conseguiu resolver o maior problema dele. Você entende isso? Como eu e você, e a Bíblia aponta aqui para habitar. Habitar é lugar que eu e você estamos constantemente. Olha um outro salmo, vai lá para o outro salmo, por favor. Salmo 27, depois nós vamos voltar para o 91. Salmo 27. Salmo 27, verso 4. Quem achou, diga achei. Ô irmão, demorar para achar salmo, você vai apanhar de mim, hein? Salmo 27, verso 4, diz: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Que eu sempre possa habitar na casa do Senhor. Quanto, irmãos? Todos os dias da minha vida. Para o quê? Leia aí, 1, 2, 3. Para contemplar a bondade do Senhor e buscar o que mais? E buscar o que, irmãos? A sua orientação no seu templo. Pois no dia, verso 5, pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido na sua habitação. Você tem noção do que era isso para mim? Época de pandemia. Época de pandemia. Para mim como pastor, irmãos, a maior parte de vocês não podia ir em velório. Porque o velório era um negócio fechado, lacrado. Só ia a viúva, ou o viúvo, ou os filhos. E quem mais? O pastor. E aí a orientação: não abrace ninguém. Como que você vai dizer para um filho que acabou de perder o pai, que ele não pode abraçar você? Como que você vai pedir para uma viúva, para um viúvo que acabou de perder a mãe dos seus filhos, que ela não pode abraçar você? Irmão, não tinha jeito. Quando eu via, estava o filho, estava o pai, estava a viúva, estava o viúvo, atarracado em mim, chorando, desesperado. Eu perdi o meu pai, eu perdi a minha mãe. Irmão, se eu não cresce nisto, Senhor de misericórdia, que eu sempre habite na sua casa, pois no dia da adversidade, Senhor, me guarda e me protege, porque eu não tenho como recusar um beijo e um abraço de gente que está em luto chorando. Irmãos, e eu não saía de lá incomodado. Eu saía dizendo: Senhor, na sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo, eu direi: Ele é o Deus que me guarda. Ele é o Deus que me guarda. Vendo meus amigos morrendo, vendo familiares meus morrendo, vendo gente que cresceu comigo morrendo, e eu lá recebendo abraço e beijo de todo mundo que tinha acabado de sair do hospital, ou estava prestes a ir para o hospital. Já estava ruim, mas antes de ir para o hospital, eu quero ver o velório do meu pai, eu quero ver o velório da minha mãe. E aí a pessoa, antes de ir para o cemitério, antes de ir para o hospital, queria fazer o quê? Dar um beijo e um abraço no pastor, que era o último que queria receber um beijo e um abraço. Mas era o que mais recebia. Se eu não dissesse: Senhor, eu creio que enquanto eu não cumprir aquilo que Deus projetou para mim, eu não vou partir deste mundo. Senhor, em paz entro e em paz sairei, porque eu estou debaixo da sombra do Onipotente. Irmãos, o que eu quero chamar a sua atenção é que o abrigo do Altíssimo é um lugar que não é para você ir de vez em quando.
Por isso está apontando para a habitação, Binho. É lugar que a gente vai todo dia. Agora, sabe qual é o problema, irmãos? Estar na sombra do Altíssimo é ter intimidade com Ele, estar na casa dEle, está apontando para algo chamado oração. E já há 1 mês e meio eu indiquei um livro, não vou pedir para que ninguém levante a mão. Quantos ouviram um livro que está tratando justamente a respeito de oração? E sabe o que mais nos impede de orar e de atendermos estas coisas? Coisas boas. Repita comigo, o que mais me afasta de orar, de estar na casa do Altíssimo, não é o pecado e nem coisa ruim. É coisa boa. É o seu trabalho. São as 10.000 mensagens no WhatsApp que você está mandando um textinho para abençoar outro, perguntar como ele está, como ela está. E ei, quando vieram ouvir a voz de Deus, em primeiro lugar você precisa estar no esconderijo do Altíssimo. Porque senão você vai se envolver com tanta coisa boa. Trabalhar não é algo bom? Claro que é. Claro que trabalhar é bom. Olha quanta gente desempregada. Você está trabalhando, tem um lugar para entrar, um lugar para sair. Ter contatos no WhatsApp não é algo bom? Claro que é bom. Claro que é bom, você não está sozinho. Você tem amigos, você tem amigas. Isso é algo maravilhoso. Ter relacionamento bom com a família é algo bom? Claro que é bom. Chegar em casa cansado porque trabalhou o dia inteiro é algo ruim? Claro que não, é algo bom. Mas o que ocorre? Estas coisas estão nos distanciando do abrigo do Altíssimo. E eu quero aqui, irmãos, não ser um hipócrita. Eu quero falar de muitas vezes, e eu falo isso com profundo temor e tremor, irmãos. Eu não acordo de madrugada para orar porque, eu amo acordar de madrugada. Não, irmãos. Eu acordo, sabe por quê? Porque depois das 6, 7 horas da manhã, eu não consigo dar conta das coisas boas que Deus colocou na minha mão e que eu preciso cuidar. Eu preciso cuidar dos meus cachorrinhos. Eu amo meus cachorrinhos. Mas são border collie, irmão. Border collie, se você tem, quem é que, se vai ter cachorro, é ter para cuidar. Hoje em dia até crime, se você não cuida bem de cachorro. Se alguém denunciar você, você vai preso. Então, agora eu não tenho um, eu tenho 3. E não é qualquer cachorro, é cachorro grande. E border collie, que não tem o botão de off, só tem on. Não tem desliga, irmãos. Meus cachorros não dormem. Eles ficam 24 horas pulando em cima de mim, querendo brincar comigo. Traz a bolinha e solta em cima de mim. E fica com o rabinho balançando assim. Aí quando um cansa, vem o outro. Joga a bolinha em cima, pula em cima da cama e joga a bolinha lá. Com o rabinho balançando, fala assim, nós não vamos brincar. Nós não vamos brincar. Eu tenho que brincar com eles para cansá-los. Para depois disso, eu tenho uma mulher carente. Aproveitar que ela não está aqui. Carente, irmãos. Parece que só tenho eu nesse mundo. Você é tudo para mim. Quer tomar café da manhã comigo? Quer que eu prepare o café da manhã para ela? Que eu passe a manteiguinha no pão. Pão na chapa. A bichinha gosta. É enjoada, irmãos. Pão na chapa. Não pode deixar o café de ontem, não serve. Tem que ser café feito hoje. Mas tem café na jarra ainda não. Tem que ser o café de hoje. Tem que cuidar. E depois eu tenho uma empresa. Que eu tenho um monte de boquinha, um monte de cliente. Que lá que eu preciso atender. Preciso cuidar do meu corpo. Porque o médico diz que eu tenho que fazer atividade física. Se eu não fizer atividade física, eu vou ficar igual o Binho, todo estrupiado. Então eu preciso cuidar da minha saúde. Então deixa eu dizer uma coisa para você.
Orar não é quando, repita comigo assim, eu não posso orar. Diga assim, eu não posso ir para a sombra do Onipotente, para o esconderijo do Altíssimo, quando me sobra tempo. A sua segunda começou hoje. Hoje é domingo. Lembrei agora da musiquinha que o Batista cantava para mim. Hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de ouro. Lembra dessas coisas loucas que a gente aprende quando criança? Vamos lá, tem alguns novos que nem sabem o que é, mas os antigos sabem do que eu estou falando. Então, o que ocorre? A minha segunda-feira já começou hoje. Eu preciso hoje definir que horário que eu vou acordar. Quanto tempo eu vou gastar no abrigo do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, para poder lá dizer, Senhor, Tu estás acima de tudo e de todos. Senhor, tem coisa que o meu dinheiro, que os meus amigos, que as minhas referências, que o QI de quem indica não vai resolver, Senhor. Que o meu remédio, que o médico não vai resolver. Mas eu não vou sair de casa sem dizer, direi do Senhor. Volta lá para mim. Ah não, mas deixa isso aqui, olha lá, verso 5, deixa lá. Vamos ler juntos o verso 5, 1, 2, 3. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido na sua habitação. Na onde, irmãos, Ele vai me guardar protegido? Na onde Ele vai me guardar protegido? O que é habitação? Habitação é o lugar aonde aponta para o Santo dos Santos, o tabernáculo, aonde não pode ir qualquer dia e qualquer hora. O sacerdote tinha todo um ritual para ir lá para o Santo dos Santos, que era a casa do Altíssimo, do Todo-Poderoso, Marcela. E é quando eu entro dentro deste esconderijo que eu sinto no meu coração que eu estou guardado e protegido. Irmãos, vocês têm noção? Você tem pepino? Eu também tenho. E talvez tenha muito mais que você. Você ouve os problemas a respeito da sua família, eu ouço de todas as famílias que estão da nossa igreja. Mais de 1.200 pessoas. Eu não sou robô, dói neles, dói em mim também. Você tem noção de como eu saio daqui muitas vezes no domingo pela manhã? Você quando o culto acaba 11h15, 11h30, você vazou. Eu saio daqui 2h da tarde ouvindo pessoas, sem almoçar, pessoas que estão vivendo o momento mais difícil da vida delas. Não sou robô, isso mexe comigo. Mas sabe o que eu tenho aprendido? Ir para o esconderijo do Altíssimo e dizer, cuida deles e cuida de mim. Cuida das minhas emoções, cuida da minha mente. O que não falta, irmão, são líderes que estão tudo com depressão. Sabe por quê? Porque tem coisa, irmãos, que se você não estiver no dia da adversidade, guardado e protegido, o diabo mata você. E tem um monte de gente morrendo, irmãos. Um monte de gente morrendo. Por quê, irmãos? Quando eu estimulo você a orar, a buscar a Deus, pastor, eu não sei orar. Quem é que sabe, irmãos? Quem é que sabe orar? Quem é que sabe orar? Nenhum de nós sabemos orar. Mas a gente sabe entrar no esconderijo do Altíssimo. Senhor, eu não sei o que falar. O que eu tinha para falar eu já falei. Mas eu quero dizer, eu estou aqui na tua presença. Cuida de mim e da minha casa. Agora o problema, irmãos, quanto maiores as dificuldades, maior o meu tempo de oração. Mas sabe o que ocorre? Quanto maior as dificuldades, a gente diz, não tenho tempo para orar. Olha quanta gente eu preciso fazer. Olha o tamanho da minha agenda. Olha quantas mensagens eu preciso responder. Olha quantos e-mails. Olha quantos documentos. Aí as coisas boas estão afastando você do esconderijo do Altíssimo. E eu já percebi que quanto mais tranquilinha está a minha vida, eu falo assim, vem chumbo grosso a qualquer momento. Aí sabe o que eu faço?
eu vou para o abrigo do Altíssimo. Porque eu não estou vendo, Zete, mas ele está vendo o inimigo se aproximar. Quando a Bíblia fala de sentinela, de vigia, era aquele cara que ficava lá no alto monte, e ele ficava vendo quilômetros e quilômetros distante. Aí quando ele via o inimigo se aproximando, aí ele vinha correndo e dizia: ó, eles estão a um dia de caminhada, eles estão a tantas horas de caminhada, vamos nos preparar. Irmãos, como eu e você precisamos aprender a ir para o esconderijo do Altíssimo. Irmãos, entenda. Ai daquele que, tendo ouvido, nós seremos cobrados por aquilo que nós ouvimos, irmãos. A gente gosta de ouvir: olha, a partir de agora você vai receber um carro novo, vai dar tudo certo para você, porque a gente gosta de ouvir coisa boa. Mas a Bíblia está dizendo que não adianta eu ficar falando um monte de coisa boa para você. Eu preciso é preparar você para a batalha, porque ela virá, o dia da dificuldade, o dia da adversidade. E o único jeito de proteger você, sua casa, seus filhos, seu trabalho, não é fazendo só, faça a sua parte, estude, se dedique, tenha tempo com seu filho, tenha tempo com seu marido, tempo com a sua esposa, tempo de qualidade. Mas isto não significa que você está preparado para o dia mau. Preparado para o dia mau, eu e você precisamos estar no esconderijo do Altíssimo. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Ó, Salmo, abra sua Bíblia, Salmo 17, verso 8. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Irmãos, como eu e você precisamos, Senhor, não por causa de mim, mas a tua palavra diz. Olha um texto que me abençoa demais. Salmo 17, verso 8 diz: protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Duas expressões. Primeiro, uma expressão de relacionamento aqui. Quantos são casados ou namoram? Levanta a mão aqui, ó. Baixa a mão aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem é casado ou namora, pode dizer assim: ó, pode mexer comigo, mas com a minha esposa não. E as mulheres dizem: ó, pode mexer comigo, mas não chega perto do meu marido, que você vai ver. Eu tenho essa carinha de florzinha de Jesus, você vai ver a leoa que habita dentro de mim. É verdade ou não é? O que Deus está usando aqui é a expressão, porque quem a gente ama, a gente protege. Sabe por que a gente fica ansioso, inquieto, tudo desesperado? Antes da última dificuldade do João, ele tinha cabelo. Aí ficou, não leu a palavra de Deus, aí ficou assim, arrancou todos os cabelos na hora da dificuldade. Diga assim: no dia da minha dificuldade, eu preciso me lembrar de quem é Deus. Ele está acima de tudo. E eu sou a menina dos seus olhos. Não mexe comigo não, porque você vai se ver, não é comigo, é com Ele. E diz a sequência desse versículo, cadê? Olha lá, 17. Protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Aí lembra agora a paternidade. Meu irmão, não mexa com os meus filhos, porque eles estão debaixo das asas de uma pessoa chamada Sandra. Tem aquela carinha de florzinha de Jesus, irmãos. Mas pisa em um dos filhos dela, que você vai ver aquela asa abrir e voar para cima de você. Olha que coisa louca, olha como o reino animal, a Bíblia diz que todo o poder e a glória de Deus se vê na obra das mãos do Senhor. O pitoco, lá vai eu de novo falando de cachorro, né? O pitoco, eles são irmãos do mesmo pai,
Mas os mais velhos têm 5 anos e o pitoco tem só 7 meses. A fêmea adotou ele como se fosse cria dela. Meu irmão, só levanta a mão como se fosse bater no pitoco. Você vai ver a irmã dele, que adotou ele como se fosse filho, avançar em cima de você. Até o macho. Porque eu tenho pepino, que eu tenho 2 machos alfa. O pitoco é macho alfa. E o Nick também é macho alfa. Por isso assim, eles se suportam. Mas não gostam de brincar muito entre eles, que é 2 machos alfa disputando a liderança do território. Então eles se suportam. Mas, quando o outro macho alfa, que é o Nick, vai rosnar para o pitoco, o pititico, ela vem da onde ela está, ela vem com uma leoa para cima do irmão dela. Assim, ó, não mexe com ele, que ela tem ele como se fosse filho. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando alguém falar mal de você, quando alguém tentar puxar o seu tapete, quando alguém ofender e agredir e se levantar para destruir você, existe alguém que vai abrir as suas asas para dizer: não toque. E a Bíblia diz: não toque nos ungidos do Senhor. Mas sabe qual é o problema, irmãos? A gente está envolvido com tanta coisa, Samuel, e a gente perde a sensibilidade espiritual de que há um Deus com as suas asas abertas, dizendo: vem aqui que eu vou proteger, e ninguém, o guarda de Israel não dorme, e ele vai guardar você. Aplauda ao Senhor, glória! Glória! Eu coloquei aqui, ó, abre lá no Salmo 121. Ó, esse texto é poderosíssimo para acabar aqui. Não vai dar para eu trabalhar o Salmo 91 inteiro, mas que salmo poderoso e maravilhoso. Como eu e você, irmãos, tem algumas coisas da nossa vida velha, antiga, né, pastor Batista, que a gente precisa restaurar. Não estou falando para abrir, não vai dar uma de crente esotérico, colocando a Bíblia lá na frente, em cima da televisão. A gente colocava na sala, em cima da mesa da sala, em cima da televisão e em cima da geladeira. O que protege a gente, não vai dar uma de crente esotérico, mas o que protege você não é a Bíblia aberta, é o seu coração crendo naquilo que está escrito nas Escrituras. Amém? Olha lá o que diz o Salmo, o Salmo 121, desculpa, o 121, olha lá, o 121, não. Então, abre no texto para mim, por favor. Salmo 121, abriu aí a sua Bíblia? Salmo 121. Olha que texto poderoso. Salmo 121. Todo mundo abriu, menos o Tirolo, mas tudo bem. Está procurando, né? Olha lá, vamos ler juntos. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto. Vamos ler, irmãos, 1, 2, 3. De onde me vem o socorro? Irmãos, olhe para mim aqui. Tem gente que tem condições e você foi gritar socorro para ele. Deus ia usar ele, Deus ia usar ela. Mas sabe o que ocorre? Seu olho cresceu tanto que Deus vai endurecer o coração dele e dela. Por quê? Porque o seu socorro não é dele, não é dela, não é da empresa, nem do gerente, nem do superintendente, nem do supervisor. Você esqueceu de um detalhe, que de onde me virá o socorro? Sequência do texto. De onde me virá o socorro? Olha lá, sequência. Olha lá. Vamos ler todos juntos, 1, 2, 3. O meu socorro vem da onde, irmãos? Vem da onde, irmãos? Do meu primo, da minha sogra, do meu sogro, do líder de célula, não, do Lula, do Bolsonaro, do Trump, do Putin, do Xing Ling. Não, irmãos, da onde é que vem o seu socorro, irmãos? Quero ouvir, de onde vem o seu socorro?
Sequência do texto, continua esse: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Enquanto a banda sobe, sequência aí, muda para o próximo. Olha lá, continua, 1, 2, 3. Ele não permitirá que os meus pés tropecem. O seu protetor não cochilará. Parece muitas vezes que Deus está dormindo. Diga assim: o meu Deus não dorme. Eita Deus, como nós estamos sofrendo, Belchior, porque é um bando de criança mimada. Nós estamos agindo igual criança, querendo. Não! Baixa o facho, Luna. Estou querendo cuidar de você. Estou querendo colocar remédio em você. Estou querendo arrancar essa bactéria, arrancar esse vírus. Ouvi de um médico esta semana. Aquele lá do teu trono. Olhe para mim aqui. Ouvi essa semana do médico. Ele dizendo que o nosso corpo é uma verdadeira bomba atômica. Preste atenção no que eu vou falar. De uma forma média. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. De uma forma média, nós carregamos 4 quilos de bactérias no nosso corpo. Vou repetir: 4 quilos de bactéria. Que isso pode nos matar a qualquer momento. Por que Deus faz isso? Aí junto com aquilo que eu preguei semana passada, como a gente precisa entender que nós somos barros, frágeis. Não precisa vir de fora. Não precisa ser o Xing Ling da Coreia, nem do Japão. Não precisa ser o Bolsonaro, nem o Lula. Você já tem dentro do seu corpo o suficiente para matar você. Por isso é que eu vou pregar o que eu vou pregar semana que vem. E aí para aqui. Irmãos, no esconderijo do Altíssimo. Acompanha aí aqui, olha aqui. Eu quero falar como pai, irmãos. Tem batalhas que eu não vou poder lutar por você. Tem coisa que eu estou orando, Binho, orando por você, pela sua casa, pelo seu filho. E por mais que você ame seu filho, tem coisa que não adianta. Você pode dar para ele um apartamento, você pode dar a ele um carro, você pode dar tudo que um homem sonha em ter, e você, Deus pode te prosperar e você dá tudo para ele. Mas se o seu filho não entender que a segurança dele não está no pai biológico, se você não conseguir entender que o seu abrigo seguro não é seu marido, não é sua esposa, não é sua casa própria, não é aquele contrato assinado. O nosso abrigo tem um nome: o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Eu vou deitar e descansar. E a Bíblia diz a meu respeito: em paz me deito e logo pego no sono, porque eu sei que Ele está comigo. Ore. Pastor, eu não sei orar. Não estou perguntando, ninguém sabe. Fale o que dói. Fale o que você ama e valoriza. E diga: Senhor, me ensina a te ver e te conhecer. Me ensina a te ver e te conhecer. Senhor, como eu quero te ver e te conhecer. Senhor, não tenho mais o que falar. Eu não tenho o que mais fazer pela minha casa. Eu não tenho o que fazer mais pelo meu trabalho. Eu não tenho mais como lidar com os fantasmas do meu passado. Mas Senhor, cuida de mim. Pastor, nem isso eu consigo falar mais. Tá bom, acabou de falar. Fica quietinho e diz: Senhor, eu estou na sombra do Onipotente. Coloca uma
uma música, coloca instrumental. Eu não gosto de orar com música. Eu já tive muito tempo que eu gosto da meus filhos só oram com música. Eu gosto de ficar no silêncio. Depois que eu mudei para o interior, eu gosto de silêncio. Não estou ouvindo nada. Normalmente eu acordo 3 horas da manhã para orar. Todo mundo está em silêncio. É nessa hora que eu vejo a mão de Deus. Não estou sentindo nada. Tem dia que eu sinto, choro. Mas tem dia, Vitória, que eu não sinto nada. Mas eu nasci não para sentir. Eu nasci para crer que quando eu estou no quarto, sem ter o que falar mais, já falei tudo, eu estou quietinho, quietinho, quietinho. E quando eu estou quietinho, sabe o que está acontecendo no mundo espiritual? Eu estou sentado no colo do poderoso e do Altíssimo. Não tenho o que falar, mas eu sei que debaixo das suas asas, me abraça aqui, mano. Debaixo das suas asas, eu estou protegido. Insisto muitas vezes, Osmar, em prantos, mas muitas vezes sem sentir absolutamente nada. Mas eu decido ver o que os meus olhos não veem. E eu não continuo não sentindo nada, Marcelo, mas eu sei que Ele está comigo. Ainda agora, já não são 3, são 4 horas da manhã e eu estou lá. Agora são 4:30 da manhã e eu estou lá. Bate o sono, às vezes eu levanto, mas eu continuo lá. Sabe por quê, irmãos? Porque para tanto cliente eu tenho que dizer para eles: olha, eu só tenho 2 horas para você. Eu só tenho 1 hora para você. Para Deus eu decidi no meu coração: Senhor, enquanto não bater 3 horas, eu não saio do meu quarto. Eu tenho um quartinho na minha casa, um quartinho de oração. E ali eu fico, enquanto eu não definir o mínimo para estar sentado no colo do meu Pai. Eu já a gente determina tanta coisa para os outros, né? A gente determina para o diabo, não é para determinar para os outros, eu determino para mim, irmãos. A gente está determinando tudo para o capeta, determinando para anjo, não, eu determino é para mim. Eu não saio daqui enquanto não, para mim, não for o mínimo. Sabe por quê, irmãos? Que eu gostaria de comer meio pãozinho de manhã, mas não é suficiente. Eu preciso comer as 2 partes do pãozinho e me segurar, porque senão eu quero comer o segundo pãozinho. Irmãos, a médica disse que eu tenho que beber água. Eu não gosto de beber água, e eu bebo 2 litros por dia, porque ela disse para mim que se eu não beber no mínimo 2 litros de água, eu vou morrer. Por mim, irmãos, eu como 5 vezes por dia, 10 vezes por dia, mas eu me seguro, porque pelo menos 3 vezes por dia eu tenho que comer. Tenho vontade de comer mais, mas eu como 3 vezes por dia. Por que que eu como, bebo e também durmo? Precisa dormir. Tem gente que dorme demais, mas eu preciso dormir. Porque se eu não comer, repita comigo, se eu não comer, não beber, não dormir, eu vou morrer. Porque é essencial para a nossa sobrevivência. Quando vieram ouvir a voz de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você: se você não comer a palavra e não beber da presença de Deus, a qualquer hora você vai morrer.
Está chegando o meu aniversário, outubro. Não vou falar a idade, irmãos, porque não parece, mas assim, né? Já fiz 18, irmãos. Já fiz 18. Mas o que eu defini no meu aniversário? Que eu vou presentear a Deus. Eu faço isso há muitos anos. Presentear a Deus com um tempo de jejum. E quando eu termino o meu jejum, eu digo: Senhor, eu só jejuei para dizer: Senhor, obrigado. Me tranco. Não entra cachorro, não entra minha esposa, nem minha esposa entra. Não entra filho, não entra ninguém. E eu fico trancado dentro do quarto. E eu defini que para cada ano da minha vida é 1 hora. Vou fazer 54 anos. Não parece, né, irmãos? Fala que não parece. Não parece. Está chegando agora em outubro. O que eu vou fazer? Entro no meu quarto, Binho. Fecho a porta. E por 54 horas eu vou dizer: Senhor, assim como o meu corpo precisa de pão, de água e de dormir, eu preciso da tua presença. É uma questão de sobrevivência, irmãos. Seu dinheiro não vai resolver seus problemas. Seus amigos, seus contatos, eu e você precisamos entender que nós somos frágeis e nós precisamos